Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Feliz nós estamos, porque nós estamos mais um dia na casa do Senhor para louvar, enriquecer e engrandecer o nome dele, porque só ele pode fazer todas as coisas para nós. Amém? Amém. Nosso tempo está um pouco curto, mas nós vamos tentar fazer o possível aqui para terminar no horário estipulado. Gostaria que a amada igreja abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 13. Lucas, no capítulo 13, versículo 10 até o versículo 17, a qual nós vamos falar de um milagre que Deus fez na vida de uma mulher, a qual o título dessa mensagem se chama Mulher Libertada de Satanás. Livro de Lucas, capítulo 13, versículo de 10 em diante. Amém, igreja? Quem for achando, vai se colocando sobre os seus pés, em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. E assim diz a palavra do Senhor: Jesus ensinava no sábado, em uma das sinagogas. Estava ali uma mulher que havia 18 anos tinha um espírito de enfermidade. Repita: espírito de enfermidade. O que, igreja? Ela tinha um espírito de enfermidade. Um espírito de enfermidade. Andava encurvada e não podia de modo algum aprumar-se. Jesus vendo-a, chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Ele pôs as mãos sobre ela e logo se aprumou e passou a glorificar a Deus. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, no sábado não deprende do estábulo cada um de vossos bois ou jumentos, e não leva para beber água? Não convinha eu soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás mantinha cativa. Havia 18 anos. Há quantos, irmãos? 18 anos. Dizendo essas coisas, todos os seus adversários se confundiam, e de todo o povo se alegrava, para todas as coisas gloriosas eram realizadas por ele. Aleluia. Queridos, nós iniciamos essa mensagem. A introdução dessa mensagem, ela vai falar sobre mais um dos milagres de Jesus. Essa mensagem, ela vai falar, nós vimos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos diversos milagres sendo feitos. Nós vemos milagres sendo feitos nos tempos de Abraão, nos tempos de Isaac, nos tempos de Jacó. Nós vemos milagres feitos nos tempos de Moisés. Nós ficamos engrandecidos com esses milagres. Nós vemos que é cada milagre um mais maravilhoso que o outro. Mas nós vamos falar aqui nessa noite dos milagres de Jesus. Os milagres a qual Jesus fez. Nós podemos ver que desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, nós vemos que a palavra, aliás, desde o livro do Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vemos que cada acontecimento que era naquela época, ele nos apontava para o Novo Testamento. Cada acontecimento, ele nos apontava para aquilo que Jesus ia fazer, ele nos apontava para Jesus. E nós vamos contar aqui hoje, nós vamos falar sobre mais um milagre que Jesus fez. Ei, querido, eu acredito que tem alguém aqui nessa noite que precisa de um milagre. Eu acredito que tem pessoas aqui que precisam de um milagre. Acredito que tem pessoas nos assistindo que precisam de um milagre. Ei, Jesus, ele está aqui. Jesus, ele vai te entregar o milagre. Ele vai te entregar tudo aquilo que você precisa.
bastando apenas que você acredite, bastando apenas que você fique atento àquilo que Deus tem para te entregar. Ei, vamos ter os ouvidos sensíveis à voz do Senhor, porque Ele tem uma palavra para você. Ei, queridos, a palavra de Deus, ela nos diz aqui no livro no capítulo de Lucas, no versículo 10, onde a palavra ela nos diz, eu fiz até um esboço aqui, mas eu acredito que não vai dar para seguir não, porque nem eu estou entendendo a minha própria letra. No versículo de número 10, do capítulo 13, nos diz: Jesus ensinava no sábado em uma das sinagogas. Eu quero dizer a você, muitas vezes as pessoas perguntando, muitas vezes você pode estar perguntando, mas o que seria uma sinagoga? Nós podemos ver que naqueles tempos existiam 3 tipos de templos. Existiam as sinagogas, existiam os sinédrios, existiam os templos. Cada um distinto, um não tinha nada a ver com o outro, eram distintos. Nós podemos ver que, já falando sobre templos, nós podemos ver que o sinédrio naquele tempo, ele era considerado como se fosse hoje o Supremo Tribunal Federal de Jerusalém, aonde era composto por 71 pessoas, 71 homens, e o principal dele era o sumo sacerdote. Isso é o sinédrio. O templo era o lugar onde as pessoas iam para adorar o Senhor, era o lugar onde as pessoas iam para oferecer sacrifícios a Deus, para bendizer o nome do Senhor. E as sinagogas eram um templo onde as pessoas elas reuniam para estudar a palavra do Senhor. Como todos sabem, no tempo do rei Nabucodonosor, ele mandou que destruísse todos os templos. As pessoas elas ficaram sem congregar. Elas não tinham onde congregar. Então essas pessoas elas começaram a reunir-se nas suas casas. Elas começaram a reunir na casa de uma, na casa de outra. Então essas casas se começaram a chamar sinagogas. E a palavra de Deus nos diz que Jesus ensinava numa das sinagogas. Para quem não sabe, a sinagoga era um lugar onde as pessoas elas iriam para aprender a palavra do Senhor. Era um lugar de ensinamento. Era um lugar onde os príncipes eles ensinavam. Era um lugar onde as pessoas tinham que aprender o Torá na época, que era o livro da lei, que hoje nós podemos considerar como a Bíblia. Ou seja, aquelas pessoas naquele tempo, eles iriam nas sinagogas para aprender da Bíblia, para aprender de Deus. E a Bíblia nos diz aqui no versículo 11 que estava ali uma mulher que havia 18 anos. 18 anos que tinha um espírito de enfermidade. Ainda mais no versículo 11, esta mulher andava encurvada e não podia de modo algum aprumar-se. Ei, querido, a palavra de Deus ela diz que era 18 anos. 18 anos não são 18 dias, não são 18 meses. Era 18 anos e a palavra de Deus nos diz que essa mulher ela andava encurvada de forma que ela nunca podia olhar para os céus. Essa mulher ela não podia olhar para a face das pessoas. Ela não podia ver as pessoas. Há 18 anos. Mas naquele lugar iria acontecer um milagre. Naquele lugar Jesus ele iria curar aquela mulher. Naquele lugar Jesus ele iria levantar aquela mulher. Mas era 18 anos que ela não podia olhar para os céus. Mas Jesus estava ali para fazer aquele milagre na vida daquela mulher. Ei, querido, eu quero te dizer nessa noite, talvez você esteja como aquela mulher, mas não talvez encurvado, talvez você esteja olhando para baixo, talvez você esteja passando por problemas na sua casa olhando para baixo, talvez você não consiga enxergar aquilo que Deus tem para você. Ei, mas eu quero te dizer, Jesus ele está te vendo. Jesus ele está te vendo. Talvez você esteja passando por problemas turbulosos na sua casa, no seu relacionamento, na sua família. Talvez você esteja passando, talvez você esteja olhando para baixo
baixo na sua questão espiritual. Talvez você esteja encurvado para a tua vida, talvez encurvado para a tua vida financeira. Mas o Senhor Deus, Ele te chama. Deus, Ele te chama porque Ele quer mudar essa história. Ei, queridos, e a Bíblia nos diz que essa mulher, ela havia 18 anos que tinha um espírito de enfermidade. O espírito de enfermidade. As pessoas falam assim, mas o que seria um espírito de enfermidade? Talvez você esteja perguntando qual seria um espírito de enfermidade. Qual é a diferença do espírito de enfermidade para uma doença? A doença é tudo aquilo que você sente dor. Quando talvez você sente uma dor, vai em uma farmácia, compra um analgésico e você toma e você é curado. São aquelas doenças patológicas. Talvez você sentiu alguma coisa e você vai no médico e o médico vai e te cura. O médico vai, transforma, cura a sua dor. Talvez você está passando por alguma coisa. Você fez uma consulta, o médico passou um remédio para você, você foi lá e tomou, aquela dor foi curada. Essa é uma doença. Mas o espírito de enfermidade não há médico que cure. O espírito de enfermidade, não há médico no planeta, não há médico o melhor médico do mundo, ele não é capaz de curar o espírito de enfermidade. Porque isso é somente Jesus. E aquela mulher, ela padecia 18 anos de um espírito de enfermidade. O espírito de enfermidade nós podemos dizer que é algo maligno. O médico, ele não tem poder sobre o espírito de enfermidade. Ele consegue curar as doenças. Ele consegue passar um remédio para aliviar a sua dor. Ele consegue, talvez, passar um remédio para aliviar a sua dor de cabeça, sua cólica. Mas o espírito de enfermidade, não há quem possa curar senão o Espírito de Deus, senão Jesus. Ei, queridos, nós podemos ver aqui na palavra do Senhor que lá no versículo de número 12, no versículo de número 12 está dizendo: Jesus, vendo-a, chamou a si e disse: mulher, estás livre. Ei, queridos, onde Jesus diz, Jesus vendo-a, a chamou. Eu não sei se alguém aqui já estudou sobre como eram os usos e costumes daquela época. Como eram os usos e costumes do tempo de Israel, o povo de Israel naquela época. Mas segundo os estudos nos diz que no tempo de Israel, naquele tempo, que eles tinham um costume. Lá as mulheres, elas não tinham vez. As mulheres, elas não podiam falar. As mulheres eram credibilizadas. Hoje não, hoje mulher tem direito, né? Hoje as mulheres têm o mesmo direito que os homens, né? Até mais um pouco, né? Então naquele tempo as mulheres, elas não tinham vez. E como nós podemos ver no estudo, na sinagoga ela era composta por, tinha os lugares certos para que as pessoas pudessem assentar. Na frente sentavam aqueles homens mais importantes. Os homens mais importantes. Um pouco mais atrás sentariam os homens normais, né? Podemos dizer que eram separados praticamente por classe social. Os mais importantes, os importantes. Atrás dos homens importantes sentavam os comerciantes. E lá no último banco sentavam as mulheres. No último banco sentavam as mulheres, porque a mulher não tinha vez. Mulher, ela não tinha palavra, ela não tinha credibilidade. E nós podemos ver aqui na palavra do Senhor que Jesus, vendo-a, a chamou. Talvez por um momento da vida daquela mulher, ela pensou assim: gente, mas o Senhor... Talvez ela tenha imaginado assim: gente, mas eu estou aqui num canto, encurvada, ninguém me vê, ninguém olha para mim. Talvez ela tenha pensado isso: ninguém me vê. Mas a palavra de Deus nos fala claramente na parte A do versículo: Jesus, vendo-a, a chamou. Ei, querido,
Jesus, Ele está te vendo. Não importa a circunstância, não importa onde você esteja, não importa a sua curvatura, não importa a sua doença, seja ela espiritual, seja ela uma doença física, patológica, mas Jesus, Ele está te vendo. Não importa qual o problema que você esteja passando, Jesus está te vendo. E a palavra do Senhor, ela nos diz que Ele chamou para si aquela mulher. Nós podemos imaginar que em algum momento da vida aquela mulher ela poderia se recusar a ir na frente para falar com Jesus. Como ela já sentava lá no último banco, na última cadeira, ela poderia muito bem levantar e sair correndo e embora. Mas a palavra de Jesus, ela nos diz que essa mulher ela levantou e foi de encontro com o Senhor. A palavra do Senhor, ela nos diz que ela levantou e veio diante de Deus. Nós podemos ver que essa mulher ela teve uma atitude. Qual foi a atitude dessa mulher? A atitude de fé. Nós podemos imaginar há quanto tempo essa mulher estaria. Talvez poderia estar indo nesse tempo à busca de uma cura, à busca de uma transformação, em busca de uma libertação. Ei, queridos, mas talvez ela estava indo num tempo, talvez ela estava indo numa época em que Jesus não estava lá. Não que nós podemos dizer que aquelas pessoas elas não seriam pessoas de Deus, mas talvez ela estava indo num momento em que Jesus não estava lá. E onde Jesus, e a palavra de Deus nos diz, Jesus vendo a chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Ei, querido, a palavra de Deus nos diz que essa mulher veio diante de Jesus. E Jesus, olha para você ver um ato interessante que Jesus colocou a mão naquela mulher. E a palavra de Deus nos diz no versículo 13: e ele pôs a mão sobre ela, e ela logo se aprumou e passou a glorificar a Deus. Meus queridos, nós podemos ver na palavra do Senhor, nós podemos ver que quando Jesus ele erguia suas mãos, quando Jesus ele estendia suas mãos, Jesus, ao levantar as suas mãos, ele repreendia a tempestade, ele repreendia o mal, ele repreendia Satanás, ele repreendia todo espírito maligno, quando Jesus levantava a mão. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que quando Jesus colocava a mão, aquelas pessoas eram curadas, aquelas pessoas elas eram transformadas. Ei, querido, deixa Jesus pôr a mão em você hoje. Deixa Jesus colocar a mão em você. Porque quando Jesus coloca a mão, a vida transforma. Porque quando Jesus coloca a mão, tudo transforma. Tudo muda. Tudo sara. Veja bem, 18 anos de um espírito de enfermidade. Algo que ninguém pode fazer. Algo que médico nenhum pode fazer. Mas quando Jesus colocou a mão, aquela mulher foi curada, foi transformada, porque a mão poderosa do Senhor pode fazer milagres. Hoje o Senhor nos deu poder, nos deu autoridade. Hoje nós não temos Jesus aqui em carne, mas nós temos Ele aqui conosco hoje. E Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Nos deu autoridade para curar, para libertar em nome dEle. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Amém. Quando Jesus ele coloca a mão, Jesus ele não faz meio milagre. Jesus ele não cura se você estiver com as duas pernas. Se você estiver deficiência nas duas pernas, Jesus ele não faz meio milagre, ele não vai curar uma perna só. Jesus ele faz um milagre por completo. Jesus, quando ele coloca a mão, ele tira a enfermidade, ele transforma a sua vida, ele transforma a sua vida. Mas talvez, querido, precisamos de nós, talvez precisa de uma atitude de fé nossa. Talvez Jesus está chamando alguém aqui hoje
mas está faltando você dar o seu passo e ir de encontro a Ele. Ei, queridos, há muitas coisas na nossa vida, há muitas coisas que acontecem comigo, acontecem com você, que é para que nós possamos ter Jesus para perto. Há muitas coisas que acontecem na nossa vida para que nós possamos ter Jesus perto de nós. Há muitas pessoas que passam por certas enfermidades, mas para que nós possamos ter Jesus para perto de nós, para que nós possamos chegar mais diante de Deus. Quantas pessoas, talvez tantas pessoas têm procurado médicos, talvez tantas pessoas têm procurado especialistas para resolver problema. Vai no médico hoje, o médico passa remédio, chega na sua casa, está a mesma coisa. Você vai no dia seguinte, o médico passa novamente o remédio, você está a mesma coisa. Talvez você está sentindo dor, você vai no hospital, o médico te aplica uma morfina, aquilo sara você naquele instante, mas você volta para casa e você está a mesma coisa. E querido, é porque nós temos que abrir os nossos olhos espirituais. Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais, porque tem coisas que não é o médico que vai fazer. Tem coisas que é só Jesus que pode fazer. Não adianta você procurar médico a vida inteira, você sofrer por um problema, você ter um problema e achar que isso é físico, que isso é uma doença. Quando na verdade Deus está te dizendo, abra os teus olhos espirituais, porque isso é para que eu me achegue diante de ti. E a palavra de Deus, ela nos diz que aquela mulher se levantou e foi diante do Senhor. E o Senhor a curou. E meus queridos, talvez hoje, nos dias que nós vivemos hoje, talvez nós deixamos de buscar algo de Deus, porque talvez nós ficamos olhando para A e para B. Talvez nós damos mais importância que as pessoas dizem. Talvez nós deixamos de vir para a igreja porque de algum modo as pessoas falam assim: ah, mas eu não vou com a cara de fulano e ele vai estar lá na igreja. Continue fazendo isso. Continue fazendo isso que você vai ver aqui qual vai ser a mudança na sua vida. A palavra de Deus, querido, ela nos diz que, olha para você ver no versículo de número 14, a palavra de Deus nos diz: tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado que Jesus curava, no sábado disse à multidão: 6 dias há para que é mister trabalhar nestes, pois vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Nós olhamos para esse versículo, querido, nós podemos ver que ao mesmo tempo, Jesus, nós podemos ver que Jesus, ele age como o libertador. Nós vemos que nesse instante Jesus, ele age como o libertador, mas nós podemos ver também que em um outro momento Jesus age como o advogado. Ele age como o libertador, libertando a vida daquela mulher. E quando aquela mulher ela é liberta, levanta hipócritas e levanta-se contra Jesus e contra aquela mulher. Jesus então ele age como advogado daquela mulher. E a palavra de Deus ela nos diz: Jesus respondeu-lhe: hipócrita, no sábado não desprende do estábulo cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não leva para beber água? Ainda mais, olha o que o Senhor diz: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão. Olha de que Jesus chama a mulher de filha de Abraão, a quem há 18 anos Satanás a mantinha cativa. Olha só o que Jesus diz. Há 18 anos Satanás ele prendia a vida daquela mulher.
Nós vemos a atitude de Jesus aqui, agindo como advogado na vida daquela mulher, libertando aquela mulher daquelas enfermidades. Olha só como nós podemos ver de que Jesus chama essa mulher filha de Abraão. Alguém conhece Abraão? Abraão foi considerado o pai da fé. Se Jesus estava chamando ela de filha de Abraão, do que nós poderíamos imaginar de que ela estava chamando Jesus, estava chamando aquela mulher? Filha da fé. Filha da fé. Abraão foi considerado, foi chamado por Deus de amigo. Abraão, ele era o amigo de Deus. E Jesus virou para essa mulher, chamou ela de filha de Abraão. Se Abraão era o pai da fé, aquela mulher era a filha da fé e amiga de Deus. Veja bem, meu querido, vamos confiar, vamos começar a agir com fé, vamos começar a pedir ao Senhor. Nós não estamos no tempo de brincar. Nós não estamos no tempo de brincar de crente. Nós não estamos no tempo de achar que eu fiz isso e vai ficar por isso mesmo. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Todos sabem que nós estamos vivendo tempos difíceis. E nós podemos ver que o momento ao qual nós estamos passando fez com que muitas pessoas se afastassem de Deus, mas também fez com que muitas pessoas se achegassem a Deus. O que nós temos que entender é que há coisas que acontecem, que nós ficamos sem saber. Mas por que aconteceu isso? Isso é para que nós chegamos a Deus, para que nós clamamos mais a Ele, para que nós busquemos mais a Ele. E queridos, a palavra do Senhor, ela nos diz que aquela mulher, olha só, ele pôs a mão sobre ela e logo ela se aprumou e passou a glorificar a Deus. Ela passou a glorificar a Deus. A palavra do Senhor, nos diz que ela passou a glorificar. E ela passou a glorificar em um tempo que mulher não tinha vez. Mulher, ela não tinha oportunidade de falar nenhuma vírgula, ela não tinha oportunidade de falar uma letra, uma palavra. Ela não tinha oportunidade, elas não tinham vez. Jesus chamou-a, a curou e ela glorificou em um lugar que mulher não tinha vez. Você sabe o que nós podemos aprender com isso? É que onde Jesus põe a mão, onde Jesus está, nós temos liberdade para glorificar, nós temos liberdade para bendizer, nós temos liberdade para adorar ao Senhor. Nós temos liberdade. Ei, querido, Jesus, Ele quer colocar a mão em você. Não importa qual a enfermidade que você pode estar passando. Talvez seja uma doença, talvez seja uma dificuldade financeira, talvez seja uma dificuldade sentimental, mas Jesus, Ele quer colocar a mão para que você glorifique a Ele. Meus queridos, a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 17, dizendo essas coisas, todos os seus adversários se confundiam, melhor dizendo, se envergonharam, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram realizadas por ele. Nós podemos entender nessa palavra que as pessoas, que aqueles homens, aqueles príncipes, eles ficavam envergonhados. Sabe por quê, querido? Naquele tempo, a hipocrisia era uma das maiores vergonhas daquela época. Ser chamado de hipócrita naquele tempo era algo que... Gosta de xingar a mãe da gente hoje, né? Você não fica bravo? Desse jeito.
Naquele tempo, ser chamado de hipócrita era uma vergonha enorme. As pessoas, elas não aceitavam. E os fariseus, se os fariseus eles quisessem baixar a sua guarda, que os fariseus eles eram bem, né? Eles queriam, mas não pode curar no sábado, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas quando Jesus virava para ele e falava, hipócritas, logo eles baixaram a sua guarda, porque a hipocrisia era algo que era inadmissível naquele tempo. Então, quando Jesus repreendeu essas pessoas, a palavra de Deus nos diz que todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram realizadas por ele. E queridos, muitas vezes nós ficamos importando com as situações. Talvez você em algum momento, ao vir o culto, o seu coração se ferveu com vontade de glorificar ao Senhor. Mas talvez você olhou para a sua direita, para a sua esquerda, e pensou em algum momento assim, mas eu não vou fazer isso porque o irmão está aqui do lado, ele vai me ver glorificando a Deus. Você olha para o outro, mas o irmão está ali e vai me ver glorificando. E queridos, se você sentir vontade de glorificar a Deus, glorifique. Glória a Deus. Se você sentir vontade de sapatear, de gritar na presença do Senhor, faça isso. Aleluia, Senhor. Glória a Porque talvez muitas pessoas elas confundem, né? Acham que nós estamos doidos. Mas nós podemos lembrar que Davi, ele dançou na presença do Senhor. Aleluia. Davi, ele saltitava, ele pulava na presença do Senhor e ele não se importava com o que as pessoas dizem. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Queridos, talvez nós impedimos muita coisa. Talvez nós impedimos o agir de Deus na nossa vida simplesmente porque nós importamos com o que as pessoas dizem. Talvez nós importamos com o que as pessoas elas vão falar. Talvez você esteja aí no seu canto, lá no último banco, com a cabeça baixa, dizendo, ninguém está me vendo, ninguém está olhando por mim. Mas Jesus, ele está olhando por você. Jesus, ele está te vendo. E Jesus, ele vai te chamar. Aleluia. E quando Jesus, ele te chamar, vá. Porque quando Jesus chama, o milagre acontece. Aleluia. O agir de Deus é maravilhoso. O agir de Deus é que nos transforma a nossa vida, transforma o nosso interior. Sem Deus nós não somos nada. Vamos passar a exercitar mais a nossa fé. Vamos passar a ter atitude mais de fé. Porque é somente mediante a fé que nós podemos chegar a Deus. Somente mediante a fé nós podemos ver as maravilhas que o Senhor Deus pode fazer. Se coloque de pé. Você que pode. Feche os seus olhos agora. Eu não sei qual é a sua enfermidade. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei se é uma enfermidade patológica, se é uma enfermidade espiritual, se é um problema na sua vida financeira, se é um problema no seu relacionamento, se é um problema na sua vida, mas o Senhor, Ele sabe. Eu não sei quantas vezes talvez você tenha baixado a cabeça para as coisas da vida. Eu não sei que talvez quantas vezes você tem olhado para o chão. Eu não sei quantas vezes você não tem conseguido olhar para os céus. Mas o Senhor Deus, Ele te chama nessa noite. O Senhor, Ele te chama. Aleluia. Pense na sua casa. Aleluia. Oh, aleluia. Pense na sua casa, na sua família. Feche os seus olhos nesse momento. Comece a orar para as suas famílias. Comece a orar para o seu filho. Comece a orar para o nosso país. Aleluia. Senhor meu Deus, meu Pai,
Ó Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te glorificamos, ó Deus, nós te bendizemos, Pai. Deus, nós rogamos a Ti, Senhor, nessa noite, Pai. Eu não sei, Senhor, qual é o espírito de enfermidade que assola essa pessoa. Eu não sei, Senhor, qual é a doença. Eu não sei qual é o problema que vem assolando a vida dessa pessoa, mas Tu sabes, Senhor. Oh Deus. Oh Pai querido, Pai amado, que no nome de Jesus, meu Deus, nós te pedimos, Senhor, a graça sobre a vida dessas pessoas. Que no nome de Jesus, Papai, nós pedimos a cura, a libertação, a transformação sobre a vida dessas pessoas, Pai. Deus, nós não sabemos, Senhor, talvez quantas pessoas têm procurado médicos, quantas pessoas têm procurado a medicina, e a medicina não resolve porque o negócio não é dos médicos. O negócio é Teu, Pai. Eu te peço, Senhor, pela tua mão poderosa, Senhor, pelo santo nome de Jesus, Pai, cura agora, Deus. Transforma a vida de pessoas, Papai. Em nome de Jesus, meu Deus, traga as pessoas, Papai, de volta a Ti, para que essas pessoas venham olhar para o alto e Te glorificar e dizer: Santo és Tu, Papai. Aleluia, Deus. Pai, nós te pedimos, Deus, e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você não é perdedor. Deus tem algo com você. Deus tem um negócio com você. Talvez você esteja pensando, mas nada dá certo para mim. Mas nós também não sabemos esperar. Deus tem algo maravilhoso para fazer na minha e para fazer na sua vida. Basta apenas confiar e termos mais fé. Se você tem fé, tenha mais. Porque o Senhor Deus, Ele tem algo maravilhoso para fazer por você. Eu agradeço essa oportunidade. Aplauda o Senhor mais uma vez.